Salve, salve, galera! E aí, como é que vai? Tudo bem? Pessoal, eu vou... Tô careca, hein? Pessoal, eu vou fazer essa gravação aqui. Provavelmente a gente começa a discutir um pouco sobre isso dentro de sala de aula. Mas eu vou fazer essa gravação para facilitar um pouco o trabalho da gente. Ok? Pessoal, nós vamos ter hoje o restante do trabalho de América do Sul, para que a gente possa terminar de escutar os alunos o que fazem. Eu vou dar para vocês até a próxima sexta-feira, para que vocês terminem o trabalho escrito de vocês. Vamos colocar até segunda-feira, para ficar mais fácil, tá ok? Para eu poder terminar um pouco o trabalho de vocês em relação a um texto onde isso esteja disponível para o restante dos colegas. Então todas as turmas vão ter o mesmo tempo. Essa quarta-feira agora nós vamos definir até a próxima semana para que vocês entreguem um texto nos formatos ABNT, todo bonitinho, né, com limite de páginas, obviamente, falando um pouco para a gente sobre esses povos originais. Tá ok? Obviamente para aqueles que ainda não entregaram. Então, se você ainda não entregou, esse texto será pedido hoje. Tá bom? E vamos nos preocupar aí um pouco com isso. Eu não vou entrar em povos originários mais, a gente não tem tempo para isso, nós já gastamos bastante tempo, tá? E eu acho que a gente precisa de se preocupar em dar continuidade. Vou fazer essa aula aqui falando um pouco sobre o processo de colonização, e dessa aula aqui a gente parte para uma outra aula falando sobre outros processos. Tá ok? Bom, vamos falar um pouco sobre processo de colonização na América Latina, mas não dá efetivamente para a gente falar de colonização na América Latina sem falar de colonização na América como um todo. Por quê? Porque a colonização na América Latina ela acontece posterior à colonização existente na América do Norte. Tá? Então, é importante eu entender esses novos aspectos para eu poder entender como é que isso acontece diante dessa colonização para a América Latina e o resultado disso no presente. Então é importante dizer que há uma herança cultural acontecendo, essa herança cultural ela é significativa, tá ok? E ela vai de encontro Perdão, hoje eu tô um pouco assim, tá tendo muito barulho no entorno, tá, gente? Então ela vai de encontro à atualidade, ou seja, o que hoje nós carregamos de herança desse processo de colonização. Eu vejo muita gente dizendo o seguinte: se a gente fosse colonizado pelos ingleses, as coisas seriam diferentes, nós provavelmente receberíamos uma cultura nórdica e teríamos um outro olhar sobre a vida e etc, etc. Eu compreendo que essa é uma balela e vocês podem dar a opinião de vocês posteriormente. Ok? Presta bastante atenção o porquê que isso vai fazer um diferencial na colonização do norte das Américas. É importante a gente trazer o seguinte: a colonização ela se deu principalmente no início das regiões, no início da região do que era chamado as 13 colônias no norte dos Estados Unidos. Né? Essa região foi conhecida como a Nova Inglaterra, ela está ao norte dos Estados Unidos e ela era formada basicamente por 13 colônias inglesas. Ok? E por que a escolha do norte dos Estados Unidos e por que isso? Basicamente, é importante entender que nós vamos ter dois tipos de colonização nas Américas acontecendo.
A primeira colonização, uma colonização de povoamento, um domínio territorial. Efetivamente é se apossar da terra, territorializar essa terra com uma representação governamental em cima disso, que seria reconhecida posteriormente tanto dentro quanto fora. Ok? Então essa colonização é uma colonização de povoamento, ou seja, definitivamente ocupar os espaços dessa região que está sendo, que será posteriormente explorada ali. Por que ocupar primeiro essa área? Primeiro, é muito importante a gente entender o perfil geográfico. E quando eu falo perfil geográfico, eu estou falando sobre aspectos bióticos e sobre aspectos físicos dessa região. Ok? Então, essa região tem um perfil geográfico muito similar ao perfil encontrado na Inglaterra. Como assim, Alexandre? Pelo clima, pelo relevo, pela hidrografia, pelo tipo de solo existente. Então eu tenho uma similaridade. Bacana? Bacana. Maior facilidade de adaptação dos ingleses a essa região? Claro, maior facilidade de adaptação dos ingleses a essa região. E o que muda, então, para os ingleses? Nesse momento, a territorialização e a certificação de que eles estavam ocupando um novo território. Ok? No entanto, efetivamente, para esses colonizadores europeus, essa não era necessariamente uma região de interesse comercial. E isso por quê? Porque ela não trazia vantagens econômicas pela sua similaridade produtiva. É mais fácil eu produzir perto de casa ou longe de casa e ter o trabalho, por exemplo, da pirataria, ou ter o trabalho do frete, pagar o frete, ou ter que ir trazer trabalhador, está mais distante da tecnologia presente. É lógico que é muito mais complicado eu produzir longe do que a facilidade de produzir perto. Então, definitivamente, não havia uma ideia de uma vantagem especificamente nisso. Então, essa colonização de povoamento das Américas, ela vai se dar, primeiro, não há, para o início do processo de colonização, isso vai acontecer posteriormente, uma mão de obra escrava, ou seja, ela é fundamentada, ela é estruturada sobre uma mão de obra livre. Eram famílias que estavam ocupando esses espaços. Eram famílias que iam promover a agricultura. Portanto, quando a gente fala em famílias promovendo aqui uma agricultura, um comércio, nós vamos pensar em famílias muito próximas da nossa cultura atual. Por exemplo, a gente não tem a existência nesse princípio de colonização de povoamento de uma agricultura, de uma monocultura, por exemplo, ou de uma cultura com grande extensão de terra. Nós temos a presença de uma agricultura familiar e de um cultivo e do cultivo de uma policultura agrícola. Ok? Ou seja, uma diversidade de plantações, uma diversidade de criações, né, na agropecuária, vamos dizer assim, que vai promover com isso uma economia de mercado voltado para a subsistência. Ou seja, todo o comércio e todo o mercado promovido dentro dessa América do Norte, dentro dessa colonização de povoamento, é voltado para o mercado interno. Alexandre, então, não tinha outro comércio existente, outro olhar? Tinha também. Tinha, por exemplo, o comércio do artesanato, que também era muito forte, mas também estava ligada a esse mercado interno. Também estava ligado na subsistência. Por quê? Porque era sapataria, rouparia, era
a constituição, a construção, a fomentação de ferramentas, e isso tudo para que pudesse sustentar o local. Ok? Então nota que tudo isso me forma uma economia independente, ou seja, eu produzo para mim, eu me sustento, eu tenho uma mão de obra livre, eu não dependo de ninguém para trazer a mão de obra para mim, todo o meu mercado está voltado para mim, todo o meu cultivo está voltado para os meus, então eu sou uma pessoa independente. Vamos caminhar então agora para uma colonização de exploração, né? O nome já diz, de exo, de fora, tá? Algo que é usado para fora, né? Então, quando eu penso nisso, eu tenho que entender que há uma nova ocupação e eu preciso de uma nova ocupação com um novo comércio, com um novo produto, com uma estrutura geográfica diferenciada, para que eu possa abrir um novo foco. Ok, Hanner? Então vamos lá. Aonde que eu vou encontrar isso? Vou encontrar isso numa faixa tropical. Boa? Então a América tropical é a principal explorada nesse momento. A América tropical é a principal colonizada nesse momento. Então, ao desenvolvimento de áreas tropicais, a colonização de exploração é desenvolvida nas áreas tropicais dessas Américas, e aí já falando efetivamente de uma Espanha ocupando essas áreas, e vão se abrir então novos produtos, um novo mercado, diante de uma estrutura geográfica totalmente diferenciada daquela similar lá no norte da América, e é óbvio, abre-se então um grande leque, que é um novo foco comercial. Ok? Então é importante dizer que isso se dá uma nova condição, por exemplo, gente, do tipo de vegetação que eu tenho, do tipo de subsolo que eu tenho, e a partir desse momento eu ganho um subsolo minerário que eu não encontro lá na similaridade anterior. Há um contingente populacional que pode ser explorado, não que na América do Norte não tivesse, mas aqui eu já encontro uma mão de obra que pode ser explorada. Quem é esse contingente populacional? Os indígenas. Mas eles foram tão facilmente captados, eles foram tão facilmente explorados, tão facilmente dominados. Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente, tá ok? Mas é importante entender então que agora eu tenho uma nova cultura agrícola. Primeira, num processo de escravidão dessa população explorável já existente dentro desse continente. Depois eu trago escravos externos, tá ok? Eu deixo de ter uma policultura para ter uma monocultura e especificamente tropical, ou seja, eu não produzo os mesmos produtos que eu produzia lá na Espanha, na Inglaterra e etc. Eu estou produzindo produtos novos, tá ok? Ou seja, e também diferente para um mercado de subsistência, agora eu produzo para alguém e não para mim mesmo e os meus. Eu começo a produzir para alguém. Nessa representação, a metrópole será o meu foco da minha exploração, será o meu general da exploração, será para quem eu vou produzir. Para quem eu vou produzir? Para a metrópole. E a metrópole vai passar aí para aquela história que nós já falamos anteriormente. Tá ok? E aí é o seguinte, se eu produzo para alguém e esse alguém é que me sustém, obviamente eu não tenho uma independência. Eu passo a depender desse alguém. Isso é o que eu chamo então da economia dependente. E eu passo a ter então um mercado
um mercado interno frágil. Ok, gente? Isso, gente, vai trazer para a gente posteriormente uma cultura lá no sistema capitalista, onde a gente vai estar sistema capitalista dependente e sistema capitalista independente. A gente cai hoje numa política em que o Brasil quer se espelhar nos Estados Unidos, em que o povo está votando aí no neoliberalismo, e que o povo quer o neoliberalismo, o capitalismo e etc. Mas nós nos esquecemos que os Estados Unidos é um país de economia capitalista independente. Por quê? Porque está lá na sua colonização de povoamento e ele traz esse histórico de independência junto com ele mesmo. Ok? Junto com a sua história. Nós fomos criados numa colônia de exploração. Então, obviamente, nós produzimos e trazemos uma herança de uma economia dependente. E eu produzo, então, um capitalismo dependente. E quem tem capitalismo independente jamais deixará que um capitalista dependente se torne um país independente. Essa é a luta do capitalismo hoje. Então, eu quero ser como os Estados Unidos. Isso é utópico desde a nossa Constituição até os dias atuais. Pode ser que isso muda. Como se diz, não sou um bom futurista na questão do processo de adivinhação. Mas, cientificamente dizendo, é pouco provável, não vou dizer que isso não vai acontecer, porque eu tenho a China aí arrebentando todo mundo, né? Todo mundo com medo e ela se tornando cada dia mais poderosa. Mas eu tenho a minha força acontecendo aí. Ok? Tranquilo? Eu tenho aí uma força, uma tentativa, inclusive, de destaque, e é por isso que a gente perde as forças com o tempo. Ok? Porque esses países que estão por cima jamais quererão que nós estejamos por cima com eles. Nós vamos ser explorados ainda, acredito eu, por século. Nossa, Alexandre do céu, mas você é muito pessimista. Não, meu caro, aqui não tem pessimismo, aqui tem realidade, e eu luto por ela. Ok? Bonito? Desculpa. Gostar da minha canequinha rosa, gente? Meninos usam rosa. Brincadeira, né? Bom, mas vamos entender então. Chegada então em 1492 lá nas Bahamas, do nosso querido amado e delatado Colombo, não é isso? Mas eu tenho que pensar quem é esse homem que chega aqui do século XVI. Alexandre, 1492, século XV, final do século XV, início do século XVI, vamos começar a entender esse homem do século XVI, ok? Então vamos pensar acerca desse homem do período do século XVI, para que a gente possa aportar na América, né? Entender que aportes vão levar essa América a ser ocupada e colonizada. Então é preciso compreender a Europa nesse momento, no âmbito das suas transformações, inclusive. Tá ok? Eu tenho guerras internas muito fortes e nós estamos à luz de uma época, uma era moderna acontecendo na Europa. Tá? Então nós vamos ter uma série de acontecimentos orquestrados aí dentro da lógica desse período. Dentre eles, iluminismo, renascimento, reforma da igreja e mercantilismo. Esses são os principais focos que a gente tem aí. Vamos pensar nele. Iluminismo. Há uma ideia, então, de uma apreciação da razão. Ou seja, eu estou passando a retirar o teocentrismo, essa igreja que é tão forte, essa religião que é tão forte, esse Deus que é tão forte,
do centro do universo e, obviamente, do centro do comando, para começar a trazer a razão, ou seja, o antropocentrismo, o homem como o centro. O que eu faço com isso? Eu começo a não dividir poder. Eu começo a retirar o poder do Estado, que estava principalmente vinculado à igreja nessa gestão de poder. Há então outra coisa que é o renascimento, tá? Que são as ligações das questões culturais existentes aí. Uma reforma religiosa acontecendo muito forte também na Europa, né? A reforma da igreja, e o mercantilismo, que é basicamente um movimento que une as questões econômicas ao princípio do metalismo. Ok? Então ele está baseado na centralização daquilo que é mais precioso no território através de uma relação intercontinental. Nós vamos falar do metalismo um pouco mais para frente, fica na paz aí, porque Alexandre nunca ouviu falar de metalismo, fica calmo aí, tá ok? Não tem nada a ver com heavy metal, não. Tá? Nossa, piadinha ruim, né? Esses eventos, indubitavelmente, gente, eles vão ter uma repercussão nessas colônias americanas. E nós vamos ver aí como é que isso é tratado. Então vamos lá. Esse homem do século XVI, então, ele vai adentrar com as caravelas e eles vão revelar as suas posições de ocupação europeia. Tá ok? Essa é efetivamente a sua sede de status, a Europa, e a riqueza do seu foco principal. Essas conquistas, então, da América, gente, são de fato uma tentativa privada. Tá? Privada de quem? Dos banqueiros, dos mercantilistas, que são os conquistadores aí, dos mercadores, né? E é lógico que eles vão ser enviados por alguém. Estão custeados pelo Estado? Sim, como a gente tem várias vezes o Estado custeando. São custeados através de Magalhães e através de Colombo, por exemplo. Tá ok? Então olha só o que Colombo diz. Colombo vai dizer o seguinte: do ouro se faz o tesouro, e quem o tem, ou seja, quem tem a riqueza, quem tem o dinheiro, quem tem la plata, se quiser no mundo, até leva a alma para o paraíso. Ou seja, ele está dizendo que o dinheiro comanda tudo, que o ouro é o símbolo maior desse dinheiro. Dá para entender o processo de metalização aí, ou seja, a procura do ouro, da prata e do bronze, tá ok? Mas significativamente o ouro e a prata são os maiores olhares aí desse momento. E vai dizer aqui na crítica de Cristóvão Colombo a ideia de que a igreja está ligada a essa história, de que ela está vendendo indulgência, de que é o dinheiro que movimenta a igreja, de que é o dinheiro que movimenta o poder, de que é o dinheiro que quer para si toda essa lógica e essa história que está acontecendo aí. Ele não separa a igreja em algo que quer o teocentrismo, mas está ligado ao dinheirocentrismo, ao moneycentrismo, ao capitalismo, tá? A acumulação desse capital. Então é fundamental a gente considerar o discurso presente no século XVI e entender que o metalismo, né, ou seja, o subsolo, não é só agricultura. Nós crescemos escutando a agricultura do café, a agricultura da cana, né? Mas lembre-se, vocês estão em Ouro Preto, cidade de mineração. Então é importante entender que esse metal ele justifica a existência da América para o europeu. E ele reforça extremamente a engrenagem desse mercantilismo e efetivamente a prática desse mercantilismo
e dessa colonização. Vou continuar a falar sobre isso, mas deixa eu só falar aqui primeiro, deixa eu voltar à questão indígena aqui, porque nós vamos colar isso aí, ok? Nós vamos juntar essas duas histórias aqui. Quem habitava então essa América, que não era América até então? Quem eram os povos oriundos? Eu tinha sociedades estruturadas? Sim, eu tinha sociedades estruturadas, tinha uma determinada organização. Ela ocorria a partir de um pressuposto que a gente pode dizer cosmológico, né? O seu calendário era sobre isso, eles mantinham deuses ligados a isso, e onde mantinham as relações efetivamente comerciais, estabeleciam as suas relações entre si, tinham uma sociedade formada, eles guerreavam entre si, eles possuíam a sua política nativa? Sim, eles possuíam isso. Eles tinham suas formas de organização? Também tinham as suas formas de organização. E os seus meios efetivamente para alcançar os seus objetivos políticos? Sim. Sem falar, gente, que eles já estavam adaptados ao processo, já tinham a sua exploração ambiental muito bem desenvolvida lá, né, e tal, segundo a sua cultura. E aplicavam isso efetivamente a essas terras. Ok? Ou seja, esses povos tinham uma sociedade e habitavam e promoviam uma organização política, social, econômica e, vou dizer com muita segurança, cultural. Ok? Então, esses eram os povos aí. Mas será que é só isso que eu tenho nessa região? Será que é tudo isso lindo e maravilhoso, pensando em maias, astecas e etc? Ok? Então, vamos lá. O que Colombo descobre? Novamente dizendo, se é que eu disse no início que eu estava gravando, a minha gravação falhou e eu vou voltar aqui. Colombo descobriu a América? Colombo descobriu a América para quem? Há uma descoberta da América? E agora eu vou cutucar na ferida. Sim, há uma descoberta na América. Que descoberta é essa, professor? A descoberta para os europeus. Diria até para os africanos e para os asiáticos. Por quê? Porque só haviam 3 mundos e agora eu acho um 4º mundo. Então, para quem é essa descoberta? Em Colombo descobriu a América. Sim. Mas tem uma coisa. Colombo se despoja de todo o conhecimento desse povo que habitava aqui. Colombo se despoja de todo o conhecimento dessa cultura que já estava arraigada aqui. Desse povo que já guerreava entre si, que já buscava a dominação, que já buscava o poder. E Colombo está se ferrando para isso. Por quê? Porque basicamente esse Colombo descobre a América, um território americano, mas ele não, ou o lugar americano, né? Mas ele não descobre os americanos, até então não americanos. Ele não descobre esses povos. Então, acumular essas riquezas de um novo território era descobrir a América. Essa situação, então, gente, ela vai requerer força de trabalho, ela vai requerer exigências e demandas para essas empresas que estavam vindo junto com Colombo, junto com a Europa, né? E ela tinha que ser, obviamente, para que essas empresas lucrassem, tanto segura quanto barata. Ok? Dessa forma, então, gente, a gente entende que a sua prática espanhola entendia que a ocupação dessas terras, por si só, ela não bastava. Era essencial não somente ocupar, como os ingleses fizeram lá, mas era essencial tornar essas terras proveitosas. O que significava explorar a população que aqui estava, cultivar essa terra ou simplesmente explorar essa terra, como é o caso da mineração, e desenvolver essa terra em uma terra efetivamente produtiva para o bem comum da nação.
Então essa Espanha tinha que organizar uma exploração dessas colônias sem deixar de levar em conta a necessidade de afirmar a sua soberania como coroa espanhola, de marcar efetivamente o seu território de poder sobre essa colonização, bem como o domínio dessas terras e do povo que nela existia. Como é que eu faço isso? Como é que eu marco uma política? Como é que eu marco essa coroa espanhola? Estabelecendo, por exemplo, uma coisa que representava fortemente naquele momento, que era a cruz, a fé cristã. Para quem? Para esses imigrantes. E para que eles desenvolvessem uma política de colonização, bem como efetivamente o domínio amplo da terra e do povo que nela já vivia. Então é importante entender que esses espanhóis percebem a utilidade desses indígenas como mão de obra necessária para aquele momento deles de colonização. Tá ok? Então presta bastante atenção no que eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar para vocês um destaque em cima disso aqui para que você possa compreender. A América Latina, que será posteriormente apenas do século XIX, reconhecida como América Latina, se tornou essencialmente um negócio europeu. Ok? Não importa o povo que estava habitando, não importa quem estava habitando, era um território de exploração. Era um negócio forte, denso e que poderia reviver a Europa, principalmente a Espanha nessa questão. Ok? Então vamos pensar. 1492, Colombo chega às Bahamas, acreditando que ele estava na costa da Ásia. Talvez que ele estivesse descendo ali nas ilhas japonesas. Nesse mesmo ano de 1492, a Espanha comemorava a sua retirada do último reduto dos muçulmanos no território. Uma briga de 800 anos, meu camarada. Deles tentando retirar os muçulmanos que tentavam dominar o território espanhol, também no mesmo ano dessa conquista. Só que é o seguinte, uma luta tão intensa, tão densa, tão forte, gera custos. E esses custos são caríssimos. Essa luta em secular, então, ela vai basicamente falir a Espanha. O que se torna, então? Se torna o novo mundo a parte que vai dizer o seguinte: nós vamos tirar a Espanha da falência. Esse é o meu achado do tesouro. O mapa do tesouro é o quarto mundo. O mapa do tesouro são as novas terras. O mapa do tesouro é a metalização. É a retirada do ouro e da prata. Então, quando a gente vai falar sobre a febre do ouro no oeste americano, não, a febre do ouro se deu na América Latina, no momento, inclusive, que ela ainda não era latina. Então, havia um domínio sobre os indígenas e em 1490, vocês terem uma noção, gente, em 1495, os indígenas, ou seja, nós estamos aí 3 anos após a ocupação. Em 1495, os indígenas já se tornavam mercadoria. Não é que os indígenas já se tornavam escravos. Os indígenas já se tornavam mercadorias. A gente tem histórico de 500 indígenas sendo vendidos na Escandinávia como escravos. Então, se você achar que se aprendeu que não, no Brasil não tinha escravo, os indígenas se recusaram a serem escravos, pegaram nas armas e tiveram luta, índio era preguiçoso e todo esse blá 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 que a história de Carochinha te conta aí, é mentira. Tá ok? Isso é mentira. Agora,
se fez uma guerra contra esses indígenas, e aí é importante a gente destacar o seguinte: é importante a gente pensar na cultura desses indígenas. Como eu disse anteriormente, a gente tinha sociedades bem formadas, havia uma gestão econômica existente, uma gestão social bem definida, né? E quem eram esses caras que aqui estavam? Possuíam seus exércitos, possuíam seus guerreiros bem formados. Entre esses indígenas haviam astrônomos, haviam engenheiros, sim, havia isso tudo. Mas também haviam ainda sociedades formadas por canibais, selvagens do estilo Idade da Pedra. Então a pergunta fica: como os indígenas então se deixaram dominar, professor? Como é que esses indígenas se deixaram nessa pegadinha? Bom, o fato é que nenhuma cultura nativa aqui na América conhecia, por exemplo, o ferro. Tá ok? Então, tem um histórico, por exemplo, se você pesquisar os históricos, você vai ver que Colombo, quando desceu com seus homens ali para poder explorar e etc., retirou sua espada. Quando ele entrega na mão dos indígenas, há vários relatos de indígenas cortando seus corpos com a navalha dessas espadas. E por quê? Porque eles não conheciam o ferro. E, obviamente, se não conheciam o ferro, não aravam as suas terras com esse metal. Eles não conheciam a pólvora europeia. Eles não conheciam a formação do vidro ainda. Tanto que também há relatos que esses homens desceram, entregaram a espada para os indígenas verem o que era aquilo. E os seus colares, e muitos desses colares de vidro, foram trocados por pedras preciosas. Há relatos dos homens dizendo que essas pedras preciosas, roseadas, maravilhosas, muito mais belas do que as encontradas na Europa. Eles já chegam entendendo que há uma terra possível a ser explorada. E eles já enxergam esse ouro cravado no próprio corpo do indígena, no seu nariz, na sua orelha, na sua boca, o ouro cravado. Ou seja, o indígena ele já explorava o ouro, já transformava o ouro em ornamento, mas ainda não tinha uma relação dessa extração férrea para a produção efetiva de ferramentas. Ok? O que então a Espanha entende disso? Entende que ele precisava de invadir essas terras, que havia uma explosão aí para poder acontecer, e essa explosão era uma explosão criadora. Precisava de um renascimento. Portanto, a América ela precisava de surgir. E ela precisava, basicamente, essa América de surgir como mais uma invenção. Tá ok? E aí a essa invenção, ela ia incorporar algo que não tinha na América, que aquele povo não conhecia, mas que a Europa já estava tendo, que era a pólvora, o papel, a imprensa, ou seja, já havia um sistema de informação acontecendo. A bússola, já que esse povo ainda se orientava cosmologicamente. E, é claro, há o nascimento de uma idade média, okay? Da idade moderna, perdão. Tá? Então vamos lá. Desculpa aí, gente, eu tive interrupção, vocês vão ver o picote aí, tá? Eu tive interrupção aqui. Vamos lá. Então, essa Espanha, ela encontrou incorporada agora uma nova invenção de um território. Esse povo não tinha pólvora, eu podia aplicar um novo território agora com pólvora. Não tinha papel, não tinha imprensa, não tinha bússola. E, é claro, há um nascimento de uma idade moderna, então, acontecendo agora para um novo território. Então, o desnível efetivo de tecnologia, o desnível efetivo de desenvolvimento de um povo contra outro, trouxe efetivamente
um domínio dessa Espanha, e esse domínio vai trazer para a gente essa nova perdão, gente, essa sucumbência desse povo civilizatório nativo ali. Tá ok? Então isso vai entender como é que esse povo foi dominado. Só lembrando, a gente dá um destaque assim, até Darcy Ribeiro fala sobre isso, só dar um destaque aqui, que o Darcy Ribeiro, ele especifica, por exemplo, que mais da metade dos indígenas, né, dos aborígenes das Américas, assim vamos colocar, eles tenham morrido por causa de enfermidades brancas. Ou seja, quase 60% desses indígenas, eles foram sucumbidos a uma segunda guerra, que é a guerra dos fungos, das bactérias e dos vírus, trazidos por esses brancos e que vão, obviamente, auxiliar nesse processo de dominação dessa população. Então, essa população realmente não tinha tecnologias como a pólvora, não tinha tecnologias como o papel, não fomentava uma imprensa, né, ou seja, comunicação, não tinha bússola, ainda se orientavam ainda cosmologicamente, não tinham absolutamente nada disso, mas não tinham essa tecnologia e também não tinham os fungos, as bactérias e os vírus presentes nesses brancos. Então é fácil, entre aspas, você dominar quando você tem boa parte desse armamento de guerra. Compreende? Então existe uma lógica muito bem construída nisso aí. Existe um conjunto que vai determinar, porque muita gente me questionou assim, Alexandre, como é que povos tão guerreiros contra incas e astecas, eles se deixam dominar? Eram tão guerreiros, possuíam a sua engenharia, etc. Mas existiam diversas tecnologias que esses povos ainda não tinham e que a Europa já estava desenvolvida. A segunda questão, a questão salutar, também foi um problema muito grande. Ok? Nós vamos parar essa aula por aqui, tá? Essa aí vai entrar lá como aula assíncrona para a gente poder dar continuidade mais para frente. Ok? Atenção sempre, à disposição.